Você sabia, para que você consiga ser promovido e aumentar a sua remuneração, você precisa se destacar. Isso mesmo, se destacar como uma estrela quando brilha no céu. Você precisa ser a referência daquele setor, da empresa. Não tenha dúvidas que quando isso acontecer, você vai ser promovido. E é por isso que nós fizemos esse vídeo hoje, para te ensinar como se destacar e se tornar referência na empresa. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Método P8. Meu nome é Gabriel, eu sou escritor do livro Suba Sem Medo, professor e desenvolvedor do Método P8. E também sou diretor executivo de uma grande empresa aqui no estado do Rio Grande do Sul. O que é uma grande empresa? É uma empresa que tem mais de 1.700 colaboradores e um faturamento superior a 200 milhões de reais. E assim como você, eu sei o quanto que é complicado, difícil a jornada rumo à promoção. E é por isso que eu desenvolvi o método P8, para ele ser o seu guia, a sua bússola nessa jornada. Então já pega papel, pega caneta, faz todas as tuas anotações, porque com certeza nesse vídeo você vai aprender uma coisa muito importante para o seu desenvolvimento. Beleza? Bom vídeo para você. Eu vou te fazer uma pergunta. Você realmente acha que dentro de um time de futebol, onde estiver lá Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, quem será a pessoa que mais ganha dentro desse time? É óbvio que são um desses três. A não ser que os três estejam jogando no mesmo time, né? Aí a briga vai ser boa. Porém, se não, dentro desse time tem uma pessoa que é a que tem a maior remuneração. Tem uma pessoa que é a capitã do time. Tem uma pessoa que é a líder do time. Que é quem? A referência. E essa analogia eu faço para você ficar refletindo como que você deve executar as suas ações lá na empresa onde você trabalha. Porque lá a coisa acontece da mesma forma. A referência, o profissional de elite, a pessoa que se destaca, ocupa o maior cargo e, consequentemente, tem a maior remuneração. Dá uma olhada na apresentaçãozinha que eu fiz aqui para vocês conseguirem enxergar passo a passo o que vocês precisam fazer lá na empresa de vocês. Primeiro, e acima de tudo, os seus resultados devem falar antes de você. Não adianta, pessoal. Empresa é movida por resultado. Por quê? Porque todo dono de empresa quer lá no final do mês, lá no final do trimestre, lá no final do semestre, lá no final do ano, ter mais dinheiro, poder sacar uma maior remuneração para colocar dentro do seu bolso. É isso que ele quer. Ou um acionista simplesmente quer que as suas ações subam. É isso que ele quer. Ele quer que as ações dele explodam. Para quê? Para que o patrimônio dele vá aumentando. Então, os seus resultados, eles devem falar antes de você, tá? É muito mais aquele negócio no sentido de fazer mais do que. Aqui, ó, tem uma palavra muito importante antes, tá? Simplesmente falar. Não estou dizendo para vocês não comunicarem os resultados de vocês. Porém, vocês apenas falar e nunca fazer não vai adiantar em nada. Ok, pessoal? Não vai adiantar em nada. Então, quando os seus resultados chegam primeiro, o que você começa a organizar? As pessoas te conhecem
por aquela pessoa que entrega, por aquela pessoa que faz a diferença, aquela pessoa que tu quer no time, aquela pessoa que tu quer na equipe. Tem um problema para resolver, é a pessoa que tu vai querer para estar junto ali para conseguir organizar. Por quê? Porque ninguém quer ficar levando o peso morto dentro do time. Um gestor não quer. Poxa, já fui gestor de várias empresas. Eu não quero pessoas que se escorem. Você, se a empresa fosse sua, você ia querer ter um funcionário que só se escora e que não faz o que tem que ser feito? É isso, pessoal. Resultado. Eu falei, tá? Tanto é, já para uma equipe de gestores meus, que porque as coisas dentro das empresas elas são transitórias. Você passa por cargos, ok? E nós lá fazendo uma atividade, né? Eu como diretor, eles como gerente, eu perguntei para eles, se fossem te caracterizar por um adjetivo só, qual que é o adjetivo que você quer que as pessoas te reconheçam? E obviamente eu me incluí na dinâmica. E eu sempre deixei claro, eu quero que as pessoas, os empregados, os colaboradores, os gestores me conheçam como a pessoa do resultado. Ponto. Não quero ser o mais legal, o mais querido, o mais comunicativo, o que dava presente de final de ano, o que dava presente disso. É bom ser benquisto? É ótimo, tá tudo certo. Porém, você apenas ser uma boa pessoa não paga o salário das pessoas no final do mês. Não paga as contas da empresa no final de quando vence os boletos, tá? Não faz isso. Por isso que eu dizia, eu quero ser a pessoa do resultado, ok? Isso sempre esteve presente comigo, tá? E isso fez toda a diferença na minha vida profissional. Porque você, quando você entrega resultado, você demonstra profundidade de conhecimento. O seu gestor vai saber que você sabe do que você está falando, tá? Não tenho dúvidas que se você for a pessoa que entrega resultados dentro da organização, você sim vai começar a se destacar e se tornar referência na empresa. Você não vai nem notar, mas vai ter até chefe do seu chefe que vai começar a te conhecer pelo seu nome. Outra coisa, entregue com consistência. Porque o sucesso só vem para aqueles que sustentam o resultado ao longo do tempo. Pessoal, seguinte, parem de ficar buscando motivação dentro do seu dia a dia. Motivação só vai te dar o impulso inicial. Só isso que ela vai fazer. Porém, aquilo que realmente vai mudar o seu jogo é a consistência. Profissionais referência, profissionais que se destacam, profissionais de elite fazem o que precisa ser feito todos os dias. Todos os dias. Tem um vídeo que está muito viralizado do Cristiano Ronaldo que ele diz que o segredo do sucesso dele é ter um cronograma. Olha só, um cara de milhões de euros, sei lá, libras esterlinas, né? Nem vamos mais falar em dólar aqui, né? Mas um cara fora de série se organiza simplesmente com um cronograma. Coisa que você monta com um papel, uma caneta, colocando. Nós já fizemos aula sobre isso aqui, né? Colocando lá um checklist dizendo o que você tem que fazer em cada uma das atividades. Tenha um cronograma. Por quê? Porque você ter anotado o que você precisa fazer, ir lá e fazer e executar é um dos segredos do sucesso. Porque você começa a praticar e começa a fazer tudo aquilo que você precisa fazer. Você não precisa de muito, você só precisa executar aquilo que está escrito que precisa ser feito. E é por isso que a gente traz aqui que um dos segredos é a consistência, pessoal. É você pegar, ter hora para dormir, ter hora para acordar, ter hora para chegar na empresa, trabalhar,
entregar qualidade, consistência e com foco. Certo, pessoal? Então, assim, ó, entregar com consistência é um dos segredos para você se tornar referência. De nada adianta você fazer uma grande entrega e depois nunca mais entregar nada. Depois você só patinar. O seu gestor não vai enxergar em você confiança. Ele vai enxergar que você é fogo de palha, né? Que você simplesmente foi lá, fez o que tinha que fazer uma vez, depois sumiu, não tá mais lá, não entrega, né? Não vem adequadamente trabalhar. E quando eu digo consistência, é tudo, tá, pessoal? É branding, é comunicação, é tudo, tá? Entregue com consistência, beleza? Isso se chama também, pessoal, um pouco de maturidade, tá? Maturidade, fazer aquilo que você realmente precisa fazer. Outra coisa, tenha um posicionamento claro, ou seja, transparente, onde as pessoas consigam entender o que você quer dizer, quem você é, né? Qual que é o seu diferencial, beleza? Isso tem que te acompanhar, tá? Para você ser referência, você tem que ser referência por impacto, né? Tá? Você tem que ser referência por impacto. Então, as pessoas têm que te vincular a algumas coisas. Às suas entregas, aos seus resultados, a você fazer o que você precisa fazer, a você executar aquilo que você precisa executar. Porém, elas têm que te vincular ao impacto que você traz. E é por isso que você precisa muitas vezes mostrar o seu branding, o seu diferencial, a sua comunicação, tudo aquilo que vem junto com você, tá? Então vamos lá. Tenha um posicionamento claro. O que eu faço, né? O que eu faço? Quem sou eu? Vamos supor, eu sou um analista financeiro que trabalho nessa empresa, entregando esses e esses resultados. Dessa forma, eu tenho esta competência técnica, eu tenho essa profundidade no meu conhecimento. É isso. O que eu faço que ajuda a empresa e que realmente mostra quem eu sou, ok? Quem eu sou. É isso que eu tenho que deixar bem claro, tá? As pessoas não podem me achar como aquela pessoa tá tudo bem, sempre aquela pessoa, né, sem sal, aquela pessoa no meio do muro. Não. Posicionamento. Posicionamento. Quem é promovido tem posicionamento firme, sabe quem é, tá? Para quem eu faço, né? Qual que é o setor que eu trabalho, né? Qual que é a finalidade daquele setor? Qual que é a relevância desse setor para a organização? Para quem eu faço? Quem é o meu gestor? Por que é importante eles te vincularem a isso? Porque você já está se ancorando a uma pessoa de resultado, né? Para e pensa, uma boa de uma estratégia é você ser um analista e você se dar muito bem com o gerente da área. Poxa, tu tá te vinculando já com o gestor máximo da área. As pessoas já vão te ancorar a essa pessoa, né? Então, na hora de uma decisão, né, na hora de uma promoção, poxa, isso conta um baita de um ponto, né? Qual que é o meu diferencial? Gabriel, como é que eu sei qual que é o meu diferencial? É simples, né? O que eu, vírgula, apenas eu sei fazer muito. Olha só, vírgula. Mas muito. Olha o superlativo aqui. Bem, olha o excesso de superlativos que eu trouxe nessa frase. O que eu, apenas eu, sei fazer muito, mas muito bem. Sabe por que isso é importante? Porque as pessoas, né? Você vai aí pro ramo da psicologia, né? Você vai lá pro ramo dos outplacements, né? Os magos, as pessoas que pegam você do zero e te coloca lá dentro de uma empresa sentado no ar condicionado, né? Enfim, né? Sonha, né? O que essas pessoas falam? Que você tem que ficar bom em tudo. Te tornar um profissional muito bom, muito evoluído,
que você precisa pensar nas pessoas, você precisa desenvolver nas pessoas, né? Aí vamos pegar uma coisa muito simples, né? Você trabalha na área financeira, você não é bom em matemática. Você não é bom em matemática, tá? Simplesmente você tem que aprender a força de matemática. É isso que eles estão dizendo, tá? Você trabalha no RH e você tem que aprender matemática. Cara, tu nem usa matemática para nada, tu trabalha mais na parte ali de desenvolvimento de pessoas. Não, tu tem que aprender tudo, tu tem que ser um profissional completo. Pessoal, para. Para de ir no mesmo caminho que vai todo mundo. Quem vai pro mesmo caminho que os outros só segue a manada. Você não acaba mostrando nenhum diferencial seu. E isso é um baita de um problema na hora de você conquistar uma promoção. Aquelas coisas que você precisa simplesmente saber fazer, poxa, seja meia boca naquilo lá, tá tudo certo. Mas naquilo que você é bom, que você é excelente, cara, mostra isso pra todo mundo. Todo mundo tem que saber que você é muito bom nisso, porque é isso que causa a promoção. Eu sou bom em resultado não é de hoje, é de pelo menos 12 anos atrás. Então, eu sempre deixei claro que eu era o cara do resultado. Não adianta. Então, mostra isso. Esse é o seu diferencial. Deixa claro qual que é o seu diferencial. As pessoas precisam enxergar o seu diferencial. O seu diferencial vai fazer com que você seja promovido. Isso, pessoal, isso é você ter aqui, ó, um posicionamento claro. Ok? Próximo slide. Crie ativos relacionais. O que é isso? Eu quero que vocês comecem a aproximar de quem está no próximo nível, criando valor antes de pedir qualquer coisa. Por que eu chamei aqui de ativos relacionais? Nós estamos falando do famoso network. Pessoas que são referência têm dentro da organização uma boa rede de relacionamentos. As pessoas conhecem ele pelo nome, pelas entregas que ele tem, por aquilo que ele faz diferente dentro da organização. Para você se destacar, as pessoas precisam te conhecer. Você tem que entender isso. Elas precisam saber quem é você. É por isso que nós falamos aqui que um passo importante é o network. Então, crie ativos relacionais. Ativos relacionais vinculados aos decisores da organização. Quem são os decisores da organização? Pessoas responsáveis pela sua promoção e pelo seu aumento salarial. Pessoas que na hora que tiver uma vaga disponível, elas podem ter o poder da caneta de assinar a decisão de quem será a pessoa que vai ocupar aquele cargo. Beleza? Isso aqui é um passo que nós chamamos de passo estratégico. Vocês estão vendo quantos passos vocês têm? Quantos passos vocês têm dentro das atividades que vocês precisam fazer? Algumas são mais sistêmicas, outras mais operacionais, e essa que é uma estratégia. Você não precisa simplesmente estar fazendo alguma coisa. Não, você precisa ir ter uma boa comunicação e se aproximar das pessoas certas. Sempre o quê? Gerando valor para essas pessoas. Perfeito? E por fim, seja um protagonista, tá? Este vídeo todo é sobre isso. Assuma responsabilidades e aceite desafios. Pensa que aconteceu isso comigo. Eu tinha duas pessoas. Para aqueles que não sabem, né? O método P8, né? A nossa empresa, ela fica aqui no estado do Rio Grande do Sul. E em 2024, né? 2024, nós tivemos aqui no nosso estado o grande problema das enchentes, tá? O grande problema das enchentes. E eu já estava como diretor executivo. E pessoal, neste momento
das enchentes, a cidade ficou um caos, tá? E querendo ou não, a empresa na qual eu trabalho, ela foi muito necessária para o município, para a região, para que as estradas se mantivessem abertas. A prestação de serviço que ela era executada, ela era uma prestação de serviço muito importante, né, para a continuidade do município e da região. E neste momento, o que, que aconteceu? Neste momento, em 2024, as ruas estavam alagadas, prédios desabando, teve uma questão de uma grande parte da empresa ter problemas operacionais, ser desabada, teve morte de funcionário, enfim, etc, etc. Problemas críticos que gestores precisam saber como se posicionar e como resolver. E na minha equipe, eu tive pessoas, tá, que na hora do problema assumiam responsabilidades. E na hora do problema iam lá e faziam o que tinha que ser feito, executavam e faziam a diferença. Porém, na minha equipe, eu também tinha pessoas que fugiam do negócio, fugiam das responsabilidades, corriam. Eu faço uma pergunta para vocês. Sabe o que eu fiz naquele momento? Eu peguei e aquelas pessoas que na hora do vamos ver corriam, eu simplesmente tirei da minha equipe. E aquelas pessoas que realmente faziam a diferença, assumiam responsabilidades, aceitavam desafios, eu posicionei elas de uma forma diferente, tá? De uma forma, um nível acima. Muitas vezes, pessoal, esses desafios, essas responsabilidades, podem não estar vinculadas diretamente àquilo que você faz todos os dias, sabia? Porém, aí vai de você ser uma pessoa estratégica e entender que se o seu gestor te deu uma missão, é muito importante que você vá lá e execute. Ok, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo muito interessante. A minha finalidade aqui é tornar vocês referência. Porque antes de você ser promovido, você vai ter que ter se tornado referência. Sabe aquela condicionante que tinha na parte lógica? Para isso, isso tem que acontecer? Pois bem, eu acabei de te dar o passo a passo do que você precisa fazer para que isso realmente comece a fazer a diferença na sua vida. Você seja promovido e conquiste um aumento da sua remuneração. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com aquele seu colega que está precisando ouvir isso e começar a enxergar as oportunidades diferentes dentro das organizações, dentro da empresa na qual ele está trabalhando. Nos siga nas nossas redes sociais, tá? É Método P8 em todas elas. E nos vemos, pessoal, no nosso próximo vídeo, na nossa live de amanhã, às 8 horas da noite. Forte abraço e até mais!